Se você chegou a clicar nesse vídeo, então nem sai daqui, porque pelo menos... Volta. Se você clicou nesse vídeo, então... Volta. Hey, ha, ha, tum, tum. Dig, 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 dig. Oi, tudo bem? Ai, gente. Se você entrou nesse vídeo, então nem sai, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa perfeccionista, ou então conhece alguém que é assim e já compartilha esse vídeo, porque olha só, eu também tinha essa ideia de que o perfeccionismo me levaria ao sucesso. Acontece que a gente gasta tanta energia com isso, que a gente sofre. Se o nosso medo é não sofrer, porque a gente já quer fazer as coisas perfeitas pra não sofrer, né? E sabe uma coisa que eu descobri lendo esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito? Que a gente tem medo de passar vergonha. A gente não quer ser criticado. Por isso que a gente quer fazer o máximo melhor, pra ninguém criticar, ninguém rir da nossa cara. Mas sabe uma questãozinha, assim, muito importante, assim, que ninguém coloca? É que a gente vai ser julgado de qualquer forma. Se eu fizer perfeito, se eu fizer muito longo esse vídeo, eu vou ser julgado. Se eu fizer muito curto, eu vou ser julgado. Então, independente da forma que eu for fazer, eu vou ser julgado. E nunca vai existir a perfeição, porque o que pra mim tá perfeito, pros outros não tá. E aí? Então se liga nesse vídeo, porque eu separei, assim, itens pra vocês se identificarem no vídeo. O que vocês acham? Se vocês são perfeccionistas no estado, assim, socorro! E também, por que origina isso? Como que a gente pode fazer? O que eu tenho feito também? Eu vou muito dividir a minha relação, dividir a minha situação com vocês. Se você tá com pressa, já vai aqui, acelera o vídeo, vai aceleradinho, porque daí chega rapidinho no final e o conteúdo vai ser passado. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade pra vocês e bora falar sobre o perfeccionismo. Vale lembrar que assim, ó, se você não é inscrito, já se inscreve no meu canal e também vai lá no Instagram, @FranTeExplica. Já quero saber de vocês são pessoas perfeccionistas, vocês sofrem com isso? Coloca nos comentários que eu quero saber o que vocês fazem pra melhorar, tá ok? Bom, existe assim, ó, o perfeccionismo autodirigido, que é aquele que a gente se cobra muito. Tem aquele dirigido aos outros, que a gente cobra muito dos outros. E tem aquele que é aquele socialmente, né? Digamos, aquele que a gente acha que pra ser aceito, a gente precisa fazer bem feito. As pessoas esperam que tudo que a gente faça seja perfeito. Eu sofro com o primeiro, sofro com o último. No caso do dirigido aos outros, eu confesso que quando eu era da escola, na faculdade, gente, eu era o tipo de pessoa que eu preferia fazer tudo sozinha do que pedir pra outra pessoa fazer, sabe? Não vai fazer bom o suficiente, então deixa fazer, sabe? Não vai fazer. E daí delegar para as outras pessoas sempre era uma grande missão para mim. Hoje eu tenho aprendido bastante, mas ainda assim eu cobro muito de mim. Mas vamos às características então para primeiro você se identificar. Primeiro é o grande temor de fracassar. Se apega tanto aos detalhes que até chega a passar o limite de entrega. Eu, por exemplo, os meus vídeos aqui do canal, eu tô começando a editar eles na segunda, no dia que sai o vídeo, porque daí eu tenho um tempo limitado para editar. Se eu passo esse tempo, eu vou atrasar. Então eu prefiro dessa forma, porque se eu tiver muito tempo para editar, eu vou sempre achar um defeito, sempre achar uma forma de, opa, falta melhorar isso, falta melhorar aquilo, vou sempre achar que nunca tá o suficiente. Arrisca-se pouco por medo de errar ou de julgar que não conseguiria fazer perfeito. Cara, isso muito, tá? Eu cheguei a um momento que eu fiquei pensando, não, eu preciso mudar isso na minha vida. Porque até o próprio canal aqui no YouTube, eu demorei muito pra fazer essa ideia, já tinha, há um tempão. Mas aí eu ficava assim, não, ainda não tá bom o suficiente. Não, ainda não tá bom o suficiente. Não, ainda não tá bom o suficiente. Aí acaba que as pessoas não se arriscam, a gente acaba não se arriscando por medo, não. E eu cheguei a um ponto que assim, não, eu não vou nem fazer porque não vai ficar bom o suficiente nesse nível. Não consegue, né? E aí entra o terceiro, que é nada fica bom o suficiente. Tudo precisa ser melhorado. Ficou bom, mas né? E isso daí, gente, eu já vou dizer a origem do meu problema. Quando eu era pequena, meu pai, que agora ele elogia bastante porque eu falei isso pra ele, mas meu pai era muito desse tipo, tá? Então eu dançava, fazia coreografia lindamente, tudo, todo mundo vinha, me elogiava, que legal, parabéns. Vinha o meu pai e falava, caiu naquele movimento, né? Aquele movimento foi errado, né? Então ele só enaltecia os pontos negativos, o que eu errava, e não o que eu realmente foi legal, né? Então, por conta disso, acabei tendo uma ansiedade de desempenho muito grande. Pra mim, nunca tá bom o suficiente. Eu tenho sempre a fazer muito bom o suficiente. A voz interior, assim, me faz
sofrer demais. Outra coisa é percebe-se sempre precisando da aceitação, da aprovação dos outros. E agora, na época das mídias sociais, das redes sociais, tem muito disso, né? Inclusive eu falei lá no meu Instagram, pessoal, mas segue lá, @FranExplica. Mas enfim, eu falei muito sobre isso, porque no fim a gente precisa de likes, precisa de visualizações, e se esse vídeo não tiver muitas visualizações, eu vou sofrer com isso, porque eu não fico pensando assim que meu trabalho foi feito e ok, isso não teve um retorno. Não, eu sempre caracterizo a minha identidade. Não, eu não sou boa o suficiente, não, eu sou ruim nisso, não, eu preciso mudar, sabe, o que eu faço. Então eu sempre preciso da aceitação dos outros pra dizer assim, não, realmente, sabe, precisa muito da aprovação dos outros. Isso é ruim, porque daí tu posta uma coisa e já fica esperando assim as visualizações, os likes, e já sofre com isso. Outra coisa, é claro, que eu comentei com vocês, dificuldade em transferir tarefas por achar que o outro não vai fazer tão bem feito quanto você. E daí a gente, se sobrecarrega, né? Porque faz o nosso trabalho e o trabalho de todo mundo. Outra coisa, isso eu não considero, que apresenta problemas, assim, em relacionamentos por achar que sempre tá certo. Quanto a isso, eu não sofro, assim. Eu realmente, se eu tô certo, eu tô certo. Se eu não tô, peço desculpa. Então, quanto a isso, graças a Deus, tranquilo. Mas se você é dessas pessoas, conta pra mim. Também as pessoas perfeccionistas tendem a lidar mal com imprevistos ou coisas que não estavam planejadas. Não sofro com isso. Tudo por mim, tudo bem. Imprevisto, se aconteceu, ok. Compreendo, tá? Então, eu falo também o que eu me enquadro e o que eu não me enquadro, porque quem sabe vocês se enquadram, né? E o outro é o tenta ser perfeito a todo custo, porque se não for perfeito, parece que é mais do que sua obrigação, que é o que eu sofro. Não sai desse vídeo, porque no final eu vou explicar como é que a gente pode se libertar disso, tá? Mas primeiro, por que a gente é assim? A gente é assim porque a gente foi ensinado que precisa, pra ser aceito, pra ser amado, que a gente precisa ser perfeito e pra ter sucesso. E a gente associa muito produtividade com perfeccionismo, e que estão totalmente distintos, porque quando você passa a ser muito perfeccionista, você passa a dar muito valor aos detalhes, você acaba perdendo muito mais tempo e muito mais energia. Tem gente, que é o meu caso muitas vezes, eu não consigo nem ter o meu momento de paz e de lazer, porque eu fico pensando, não, mas tal coisa ainda não tá perfeito o suficiente, não consigo relaxar. Não sei se vocês também são assim. E outra coisa, a gente nem se dá conta que sendo perfeito, a gente acaba sofrendo com isso. Sofre mais do que se tivesse feito imperfeito e recebido algumas críticas. Porque a gente sofre com todo o processo, sofre o tempo todo. E na verdade é aquilo, né? A perfeição não existe e é muito necessário a gente admitir sim os nossos erros. A partir do momento que a gente admite os nossos erros, beleza, erramos nisso, fracassei nisso, ok, mas vou melhorar no próximo. Se a gente não admite, ou pior, né, culpa muitos outros pelos erros que a gente comete, o perfeccionismo tem disso, porque se a gente se dedicou 100% naquilo, como é que eu errei? Como é que eu errei? E daí a gente fica se culpando muito quando fracassa também, né? Mas a gente tem que entender que existem momentos de luta e existem momentos de glória. Quero perfeito, logo desisto. Essa é uma outra questão, tá? Às vezes até os próprios atletas, quando estão lá treinando, se eles não estão treinando, se o treino não tá saindo tão bom quanto eles esperam, eles desistem. Desistem no caminho. Por isso que as pessoas que não são tão perfeccionistas chegam mais longe, sabe? Aquelas pessoas que tá tudo bem, vai assim mesmo. Mas existe aquela coisa de exigir muito de si e aquela coisa de nunca tá bom o suficiente, né? E os artigos que eu li, gente, explicam que o que mais precisa o ser humano ter é autocompaixão. E isso é o que mais falta no perfeccionista. Quando a gente erra, a gente não tende a, né? Pô, tudo bem, errou, igual a gente faz com a outra pessoa, né? Tudo bem, errou, faz parte e tal. Não, a gente tem de autocrítica, que é o que leva à depressão. Por isso é muito importante. É o que leva a transtornos psicológicos, a automutilação. Eu, por exemplo, gente, a minha canela era toda ferrada. Agora que eu comecei a passar um cremezinho e tudo, mas chegava a sair sangue, porque quando eu ficava nervosa, ansiosa, eu coçava muito minha canela. Tá, mas como é que a gente pode fugir dessa situação? Primeiro eu vou falar o que eu estou fazendo, né? Então, a primeira coisa é a questão dos vídeos, por exemplo. Antes eu via algum vídeo pra editar, eu chegava a nem editar, me dava preguiça, me dava sono. Por quê? Porque era uma forma, sabe o que eles chamam de crença limitante? É o que tá aqui dentro que nos impede de fazer alguma coisa. Então eu falava assim, não, mas depois que eu entendi que o que me impedia de editar um vídeo é porque eu tinha na minha cabeça que não vai ficar bom o suficiente, entende? Não, vai me dar muito trabalho pra ser perfeito. Então isso me impedia de ir lá editar o vídeo, ou me impedia de estudar algum tema. Então eu comecei a editar os vídeos na segunda-feira, inconscientemente eu criei essa forma, porque daí eu limito meu tempo. Então uma das formas de você, assim, desafiar o teu perfeccionismo é limitar o tempo. Não, você tem 90 minutos para estudar o tema.
tema. Deu esse tempo, é o suficiente. Tem que colocar na tua cabeça, inclusive minha coach Jussi Nunes, ela falou pra mim: Fran, coloca um mantra na tua cabeça. Isso é o suficiente, isso é o suficiente. Porque, gente, eu sofro porque eu estudo muitos temas, mas eu não estudo pouquinho, estudo muito. E quando o tema é complexo, gasta muito minha energia, porque uma coisa é você estudar o suficiente pra compreender o conteúdo, outra coisa é você estudar e nunca achar que tá bom o suficiente. Tanto que agora eu até renomeei. Hoje eu resolvi renomear a pasta. Eu tenho uma pasta ali no Drive, tem os estudos dos temas, tava assim, estudo perfeito dos temas. Agora eu coloquei assim, estudo suficiente dos temas. Porque o perfeito nunca vai existir, né? O que sugere também é que a gente comece aos poucos, no sentido assim, ó, já que tudo a gente quer que seja perfeito, começa uma coisinha que você tira assim, não, isso vai desse jeito assim, sem ser perfeito. E daí você vai ver, opa, até que deu de ser imperfeito e ninguém criticou. Então vai desse jeito assim, vai aos poucos. E se alguém criticar, lembre-se, a todo momento vai ter gente pra te criticar, até quando você fizer alguma coisa assim perfeita. Segundo é se colocar no lugar dos outros, né? Esse é o segredinho da autocompaixão, né? Trate você mesmo como se estivesse tratando o outro. Porque se a outra pessoa chegasse pra você e falasse, nossa, eu publiquei um vídeo, ninguém não teve visualizações, foi horrível. Aí você ia lá e ia falar assim, não, mas fica tranquilo, teus vídeos estão legais, você tá crescendo e tudo mais. Falando nisso, o bacana também é você ter anjos da guarda. O que são anjos da guarda? No meu caso, é o meu namorado, porque daí é uma pessoa assim de fora que te diz, chega, para, já tá bom, já tá o suficiente. Então vai lá e faz, porque daí as outras pessoas vão até falar assim, nossa, como ela teve coragem, mas que bom que ela teve coragem. É tanto que no meu Instagram eu botei hashtag sem medo de ser feliz. Vamos lutar contra isso então? Bora? Esse vídeo nem vou editar tanto por conta disso. Se você chegou até o final desse vídeo, gente, então, ó, meu parabéns e fala ali embaixo. Eu cheguei até o final. Não, bota um sorrisinho assim pra eu saber que você chegou até o final. É isso aí, ó. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado.